Então, pessoal, estamos aí ligados. Estamos falando hoje sobre Ministério Apostólico. Vamos esperar um pouquinho o pessoal começar a ligar, o pessoal começar a entrar na nossa live. Um momento muito importante, tema muito fundamental. E o tema do Ministério Apostólico é um ministério realmente que Deus está fazendo toda a restauração apostólica, que Deus está fazendo uma verdadeira revolução hoje na igreja com o Ministério Apostólico. Muita coisa acontecendo, na verdade, pouca gente falando sobre isso. Na verdade, eu estava conversando offline aí com o Estevão, o apóstolo Estevão, que, na verdade, nós não conhecemos, eu não conheço praticamente ninguém que esteja falando objetivamente. Fala no meio, aqui, lá, colar, mas não falam objetivamente, né, não falam objetivamente, não falam na live, não pregam objetivamente, não ensinam objetivamente. Hoje nós vamos ter um tempo para falar sobre isso. Então, eu, Ricardo Wagner, apóstolo Estevão Wagner também, não somos parentes consanguíneos, né, Estevão? Nós somos parentes espirituais, vamos dizer assim, né? Uma alegria. Aí, pessoal que está chegando, pessoal, bota aí, Alice, né, de Souza, bota da onde é que vocês estão, bota aí, oi, estou aqui de tal lugar para a gente poder cumprimentar o pessoal, poder falar. E queremos saber quem é que está ligado, quem é que está ligado conosco. Então, coloquem aí onde é que são, que lugar, para a gente poder saber quem está nos escutando, aonde está nos escutando, e muito importante para nós, já tem a Hilda, está aí, Diamão, Eunice, muito bem-vindos, já estamos com um grupo aqui. Aí, pessoal, Jane, lá de Agudo, está conosco também, pessoal de Agudo. E nós que a Eunice não falei, mas é de Diamão também, né? E, então, muito bom. E tem mais, pessoal, vai entrando, vai colocando aí. Logo a gente já começa a live. Estevão, está contigo a palavra aí, Estevão. Boa noite, então. Boa noite, apóstolo. Boa noite a todos que estão se ligando conosco. Essa live é muito pertinente dentro da restauração da igreja nesses dias. É uma live que nós queremos começar a construir um assunto que é de interesse de toda a igreja, da restauração do ministério apostólico, né? Deus está restaurando esse ministério. Muitos já usam o título, mas não entendem o conceito, a função. E muitos estão numa igreja que se diz apostólica, mas também não entendem as suas funções. E não entendem o que é uma igreja apostólica e as suas características. E hoje o apóstolo Ricardo, que é um grande especialista neste assunto, na verdade eu convidei ele para a gente fazer essa live e a gente começar a trabalhar. Eu sei que numa live só nós não vamos conseguir trabalhar tudo o que precisa, mas a gente vai começar a construir com vocês e vocês podem fazer perguntas e a gente ir trabalhando essas questões do Ministério Apostólico. Na verdade, nós já preparamos o módulo 5 Ministérios da Academia Apostólica, né, apóstolo Ricardo? Já preparamos. E dentre as disciplinas, temos uma disciplina sobre o Ministério do Apóstolo. E a gente vai dar alguns spoilers, com certeza, aqui, né? Alguns viés daquilo que nós vamos trabalhar. Então, para que a gente possa estar se ligando, conectando, e você já também pode ficar atento, porque em breve nós vamos lançar um módulo da Academia Apostólica de forma virtual, para que todos possam estar conosco e entender este assunto e compreender. Muitas vezes há um preconceito porque não se entende sobre um assunto e se bate em algo que não entende. Então, nós queremos trazer toda a base, vamos começar desde o início do pensamento para que depois a gente possa avançar e ir além. Então, bem-vindos todos. Eu quero, né, aqui reafirmar o convite do apóstolo a você compartilhar
compartilha, por favor, querido, a live aí nas tuas redes sociais, compartilha com os teus amigos, compartilha com todos aí, dá o teu joinha, faz o teu comentário para que a gente possa também ter uma live muito interativa nesse início de noite. Posso, Ricardo? Não sei se o senhor quer começar falando, se nós já podemos começar a tocar no assunto já direto, se o senhor quer falar alguma coisa também antes. Sim, Estevam, eu acho que uma coisa importante nós tocarmos no assunto, que o que nós falamos de ministério apostólico aqui, nós não estamos falando simplesmente na pessoa do apóstolo. Na verdade, o que menos eu gosto de falar é da pessoa do ministério propriamente dito. O que eu gosto de falar muito mais é da função e, sobretudo, sobre o conceito apostólico, porque o conceito apostólico, Estevão, ele permeia toda a igreja. A igreja ela é apostólica por natureza. Quando começou a igreja, não havia nenhum outro ministério, não havia pastores, não havia evangelistas, não havia mestres, não havia ninguém, só haviam apóstolos. Então, o que acontece é que a igreja ela nasceu e ela está alicerçada, toda ela dentro do conceito apostólico. Quando começou os ministérios, vai lá, a igreja começou em Atos 1, mas quando nós vemos outros ministérios, que é o ministério profético, já está lá adiantado na igreja, né? Eu creio que é Atos 7, Atos 9, começa a falar dos primeiros profetas, quer dizer, se passa muito tempo na igreja tendo apenas apóstolos. Então, toda a base, todo o conceito, toda a construção, toda a ideia da igreja, todo o cenário é um cenário apostólico. Então, toda a construção da igreja, tudo que se fala sobre igreja, ela está com um plano de fundo apostólico. Nós temos que entender isso. Ó, pessoal, Estevão, está aí, ó, a Marli Paverama, a Marli Alta, a Lúcia, a de Encruzilhada, aí. Lá de Veracruz, Derli, abração, Derli. Pastor Derli, lá de Bom Princípio, né? E lá de Santa Catarina, né? Então, vamos colocando aí, pessoal, coloquem aí onde é que vocês estão, para que a gente possa conversar um pouco, falar, saber de onde as pessoas estão nos escutando. E, sobretudo, vão lá na página da Apóstolo Estevão, se alguém está na minha página, vão lá e curtam as nossas páginas. Se alguém não curtiu ainda, curta a página, curtem essa live também, escreva alguma coisa, né, para que a gente possa estar ligado aqui. Olha só, Pedro Lucas Mogi das Cruzes, São Paulo. Então, Pedro, um abração, Pedro, uma honra. Pessoal de Eldorado, Marcos de Eldorado, apóstolo André de Gravataí, tá conosco ligado, e logo vamos ter mais gente. Bem-vinda, apóstolo André, uma honra, prazer estar conosco. Então, Estevão, esse conceito apostólico é um conceito novo, é um conceito que ainda tem muita confusão na igreja, porque, infelizmente, ainda há pouca literatura em português sobre esse assunto. Apesar disso, há bastante conteúdo já produzido no mundo todo, mas ainda em português, infelizmente, existe pouco conteúdo, pouco material sobre esse assunto ainda, né? E, então, vamos tocar ficha. Agora, a Tobias, lá de Faxinal, um abração, Tobias, né? Diane, aqui de Teutônia, bem-vindo, pastora Diana. Diane. Estevão, está contigo aí. Então, o senhor já trouxe essa perspectiva, né, de falando da igreja começou apostolicamente, só haviam apóstolos lá no início, e esse é o pano de fundo da nossa conversa, né, que todos tenham esse conceito apostólico. O nosso irmão lá de Santa Catarina colocou aqui, né, que nem todos são apóstolos, mas todos devem ser apostólicos, o Aleph, né? Exatamente isso, essa é a expectativa, né,
que todos possam ser apostólicos, e nós vamos ir trabalhando esse conceito aqui, e todos são bem-vindos, e com certeza vai ser muito produtivo. Então, eu quero ser bem objetivo nas minhas colocações, apóstolo, para que o senhor possa falar e a gente ir construindo. E a primeira questão que eu acho muito importante, quando eu vi o senhor ensinando, até coloquei no meu livro de honra esse conceito que o senhor construiu, da onde veio a palavra apóstolo, quem cunhou essa palavra e o que ela significa. Porque quando a gente entende essa definição, já é uma base para tudo que nós vamos construir. Então, eu sei que é o início, nós vamos trabalhar desde a base para a gente poder avançar e todo mundo compreender todo o contexto. Então, a minha primeira colocação, pergunta, apóstolo Ricardo, seriam essas três, né? Primeiro, onde surgiu a palavra apóstolo? Quem cunhou, quem que criou essa palavra e o que significa a palavra apóstolo? Para que a gente possa começar a compreender, todos aqueles que não entendem esse conceito, conseguir se situar. Então, a palavra é sua, apóstolo Ricardo. Então, Estevão, essa palavra é uma palavra emblemática e ela nos diz muita coisa, porque nós sempre pensamos Jesus, e as pessoas pensam Jesus como um religioso. E Jesus, talvez, a única coisa do que ele se afastou mesmo foi da religião, porque, na verdade, os fariseus e aqueles que eram cotados como religiosos na época, ele atacou veementemente esse pessoal. Então, Jesus não usava praticamente palavras religiosas, ele usava palavras de governo, ele usava palavras governamentais, normalmente palavras de exército, palavras... e tanto que ele diz que ele veio estabelecer um reino, e o reino são palavras governamentais. E para estabelecer um reino, ele veio pregar o evangelho. O evangelho era uma palavra que era usada sempre, boas notícias, quando alguém vencia uma guerra, se chegava, o mensageiro chegava e na cidade, começou com César, né, com o filho de César Augusto, Otaviano, e quando o mensageiro chegou em Roma, ele disse, evangelho, dizendo boa notícia, Augusto venceu a guerra contra Marco Antônio. Então, evangelho significa, tem um significado, venceu a guerra, e agora ele é o rei, ele é o governante. Então, Jesus usou essa palavra evangelho também, que é uma palavra que fala de governo também, né? Ele usou a palavra eclésia também, que é uma palavra de governo, de parlamentos das cidades que eram conquistadas pelos romanos, e eles estabeleciam, porque os gregos, é interessante, o conceito grego, que os gregos, apesar de ser um grande império, eles deixavam os reinados autônomos, e cada reinado, cada cidade era quase um reino. E nós temos hoje muitos pequenos reinados autônomos, né? Nós temos Mônaco, nós temos Liechtenstein, né? E temos Andorra, e dezenas de reinados autônomos, pequenos reinados, né? E então, assim, eram as cidades gregas que foram conquistadas, e depois os romanos foram conquistando essas cidades. E quando eles conquistavam essas cidades, eles colocavam lá eclésias, que eram tipo os governantes, aqueles que governavam nas portas. Quando Jesus fala que as portas do inferno, né, porque eles estavam governando nas portas, eles reinavam nas portas. Então, foi quando Jesus fala a primeira vez de eclésia, ele fala sobre as portas também, porque a eclésia governava das portas também, das portas da cidade. Mas a pergunta foi apóstolos, né? E essa é a pergunta fundamental. Na verdade, essa palavra, quem cunhou essa palavra foi os fenícios que construíram essa palavra. Os fenícios é o atual Líbano. Líbano, atualmente, é a antiga Fenícia, a cidade de Tiro, Sidom, Biblos, que era a antiga Fenícia, e os fenícios. A Fenícia, Estevão, como hoje o Líbano, é uma área estreita, muito estreita. Tem apenas 40 quilômetros, se muito,
mais de 20 quilômetros dos 40 são de montanha. Eles não conseguem fazer agricultura, e a outra parte é litoral, uma terra arenosa, então eles não conseguem desenvolver riqueza agrícola, né? Então, como eles desenvolveram a riqueza, eles tinham, como eles têm um litoral muito grande, no litoral tinham conchas, e essas conchas produziam um corante, uma tintura na cor púrpura. E, na época, nós estamos falando 1000 antes de Cristo. E, na época, essa cor púrpura era de muito valor, porque a cor púrpura, os reis usavam a cor púrpura para seus vestimentos. Então, era um dos únicos lugares que tinha essa tintura, esses corantes púrpura. Então, eles começaram a produzir tecidos e vender os corantes púrpura, e vendiam para todos os lugares. E a palavra fenício significa púrpura. E por isso que no Novo Testamento, quando Paulo chegou na cidade de Filipos, e tinha uma vendedora de púrpura, e fala púrpura significa uma vestimenta fina de cor púrpura. Então, ali, eles então usaram uma árvore que eles tinham lá, que eram os cedros do Líbano. E os cedros do Líbano eram árvores que eles têm, que até hoje ainda eles têm alguma coisa, e fabricaram barcos. Eles se tornaram especialistas em fabricação de barcos. E fabricando os barcos, eles então pegaram o corante que eles tinham, e eles tinham uma outra mercadoria ainda, e começaram a navegar pelo mar Mediterrâneo e vender. Eles também, Estevão, os fenícios desenvolveram o primeiro alfabeto que nós temos. Então, por exemplo, a literatura grega, os gregos, eles, quando foram vender a púrpura lá, eles acabaram vendendo também o alfabeto deles. E assim, eles iam vender púrpura, pegavam vinho. Agora eles tinham púrpura e vinho. E daí eles iam para outra nação, e daí eles vendiam púrpura, vinho, agora eles disseram, nós produzimos vasos, então pode dar vasos para nós. Agora eles tinham púrpura, vinho e vasos. Daí eles iam para outro lugar, para a Espanha, lá na Espanha tinha ouro. Agora, e daí eles enchiam o navio de mercadorias e começaram a ser os grandes mercadores de mercadorias por todo o mar Mediterrâneo. Eles foram os mercadores. E ainda hoje os libaneses são os grandes mercadores do mundo, né? Os libaneses fazem muito mercado, e são 2 países conhecidos como mercadores. São os turcos e os libaneses, que são os grandes mercadores. E daí que aconteceu isso? Ficava muito longe, desde a Fenícia até a Espanha, pegavam todo o mar para vender as suas mercadorias. Eles tinham navios, inclusive foram eles que desenvolveram os navios com 2 ou 3 remos, um do lado do outro. Isso depois foi copiado pelos assírios, foi copiado por outras. E eles pegaram e saíram, e vendiam, inclusive, barcos também. Eles vendiam barcos também, porque eram grandes construtores. E desenvolveram uma tecnologia de barcos muito boa. E acontece que o norte do mar estava sendo todo nas bordas do mar Mediterrâneo, sendo conquistada pelos gregos. Os gregos foram conquistando todas as cidades ali do norte e do mar. Então, eles, para não disputar, porque eles não eram bons em guerra, eles colocaram bases no sul do mar Mediterrâneo, ou seja, no norte da África. E cidades eles colocaram nas ilhas, em Malta, em Cilícia, em todos os lugares onde tinha uma ilhazinha, eles botavam bases também, que eram como bases que eles tinham depósitos para pegar mercadorias e para deixar mercadorias ali. E agora, uma das principais cidades, que foi a última cidade a ser conquistada, na verdade,
os romanos estabeleceram, o Império Romano foi a cidade de Cartago. E se tornou tão grande essa cidade, no norte da Europa, no norte da África, que ficou maior do que a própria Fenícia. A cidade de Cartago ficou mais poderosa do que a própria Fenícia. A Fenícia desapareceu e Cartago ficou. E agora, quando eles saíam, botavam todas as coisas da Fenícia, botavam todos os materiais, e eles faziam uma reprodução da cidade, de Tiro, de Sidom, dos deuses, da arquitetura, da comida, de todas as coisas, da engenharia deles, dos costumes, das tradições. Colocavam tudo no navio, levavam, por exemplo, para a terra de Cartago, por exemplo, e construíam a cidade lá. E construíam a cidade igualzinha à cidade da Fenícia. Mas precisava muitos navios, eles botavam todas as coisas dentro do navio para reproduzir. E o almirante responsável por essa expedição, estabelecimento das novas bases, esses eles chamaram de apóstolos, e eram os enviados para estabelecer praticamente uma réplica da Fenícia nessa cidade. E hoje já se tem isso, as escavações mostram isso tudo, que são encontradas duas coisas iguais, na Fenícia e no norte da África. São escavações do mesmo tipo de construção, mesmos deuses, mesma arquitetura, mesmas coisas, tudo igual. E depois, os romanos, quando foram conquistando as terras, eles pegaram esse nome, apóstolos, que eram enviados, que era um líder, não necessariamente, Estevão era um líder, era um general, não necessariamente. Podia ser um general do exército, mas não necessariamente era. E esses generais que saíam para estabelecer e conquistar novos territórios, levavam um exército, levavam toda a cultura, e os romanos, eles aculturavam o povo. Então, levavam toda a cultura junto, por isso levavam professores, levavam outras coisas todas junto. E esses líderes que levavam tudo isso iam batalhar também. Os romanos se chamaram apóstolos. E Jesus tomou essa palavra, não era uma palavra religiosa, Jesus podia ter usado palavras religiosas, como rabino, mestre, sacerdote, qualquer, mas Jesus não usou palavras religiosas. Ele usou esse conceito de apóstolo, dizendo que eles deveriam, então, pegar o conceito. Quando Jesus chamou e estabeleceu e disse para eles que eles deveriam ser apóstolos, eles entenderam, porque o apóstolo era aquele que pegava toda a estrutura que o reino colocava à disposição e ia implantar em outra localidade. Então, esse era o conceito. O reino dispunha, isso é importante ter, o rei, o imperador, dispunha toda a estrutura, dava arma, comida, alimento, estrutura, dava tudo, poder, força, armamento, exército, tudo que precisava, e ele era aquele que, vamos dizer assim, coordenava a expedição. Eles entenderam direitinho quando Jesus chamou eles de apóstolos, eles entenderam direitinho qual era a missão deles, porque apóstolos eram conhecidos na época como aqueles que pegavam e expandiam o reino do seu rei que enviava ele. Então, realmente, é um nome, Jesus pegou algo e os discípulos entenderam, pegaram bem. Infelizmente, hoje, foi mudado esse conceito e levado para um conceito de hierarquia, para um conceito, não com um conceito de missão, não com um conceito de um projeto, mas sim com um conceito hierárquico que não tem nada a ver. Ou seja, apóstolo é, sobretudo, uma função e uma missão, sobretudo, né? É tremendo essa explicação, uau, né? Como o senhor gosta de dizer, apóstolo, porque 1000 anos antes de Cristo, a palavra já era usada pelos almirantes, então, né? Dos fenícios, depois
aqueles que tomavam a frente na colonização do Império Romano também tinham esse título, com esse conceito, né? Isso que o senhor falou é tão tremendo. Então, um apóstolo, ele tinha tudo à sua disposição para estabelecer o reino, né? Tinha tudo para o estabelecimento do reino. E esse conceito é fundamental para a gente entender. Então, na verdade, o senhor já respondeu a minha próxima pergunta, né? Por que Jesus, ele usa essa palavra para chamar os seus principais discípulos, né? Ele tomou 12, conforme Marcos 3, para estarem com ele, e os chamou de apóstolos. Então, Jesus agora fala para eles uma palavra que era do cotidiano deles. Jesus estava passando, então, esse conceito para eles, qual era a expectativa que Jesus tinha. Qual era a expectativa que o Senhor Jesus tinha? Isso, meu apóstolo? Essa era a perspectiva e que ele passa o mesmo para nós, né? É, exatamente isso. Jesus, ele queria, pela palavra, isso é muito, muito importante, Estevão, o pessoal entender, pela própria etimologia da palavra, e Platão já dizia isso na época, se a gente quiser conhecer uma sociedade, nós precisamos, uma comunidade, se quiser conhecer, nós precisamos conhecer. Não sei se travou para todo mundo, travou para mim, para o apóstolo. Que pena. Vocês podem dar um retorno, pessoal, se travou para mim ou foi para o apóstolo que travou. Acho que foi o apóstolo. Caiu a Está de volta. Mas voltamos aí, né? É importante conhecer a etimologia das palavras, e conhecendo a etimologia dessa palavra, que era enviado, e a história, Jesus usou isso, né? Para que a gente pudesse, então, entender bem a função dos apóstolos. E, Estevão, é muito importante entender que os apóstolos tinham autonomia. Deu uma travadinha de novo do apóstolo Ricardo, né? Ele está trazendo o conceito aqui de apóstolo, da onde surgiu a palavra, né, o que significava, e Jesus usou esse conceito com os apóstolos, seus principais discípulos, para que eles fossem estabelecer o reino. Está falando sobre a autonomia que esses apóstolos tinham, com tudo que tinham recebido do Senhor para que o reino fosse estabelecido. Então, só estava aqui refrisando que o senhor estava falando da autonomia dos apóstolos. Agora voltou, apóstolo Ricardo. O senhor pode continuar. Então, agora estamos aí de volta aqui. Eu não sei quando dá uma caída, que eu tenho uma internet tão poderosa aqui em casa aqui. Não sei se é aqui, no meio do caminho, nos Estados Unidos, aonde é que acontece. Então, a etimologia da palavra é muito importante. De novo deu uma travadinha, né? Mas vai fluir, vai ter que fluir. Em nome de Jesus, vai fluir. Então, estava falando ainda, né? Voltando, falando da autonomia, né? Sobre essa questão dos apóstolos irem para o estabelecimento do reino. Essa foi a perspectiva de Jesus, né? Do estabelecimento do reino, com tudo aquilo que ele tinha dado para eles, né? Enquanto o apóstolo volta, aqui eu queria já ir trabalhando uma próxima pergunta aqui, né? Que como nós podemos, né, provar que existiram outros apóstolos além dos discípulos de Jesus? Agora sim, apóstolo, vai em nome de Jesus, né? Tu sabe que eu mudei aqui ali, agora para o meu celular aqui para ver se... Tá bem, vai. Já aconteceu outro dia a mesma coisa. Vamos lá, então. Mas tá bom, vamos... O senhor estava falando da autonomia, o senhor quer completar ainda que o senhor complementa? Eles tinham autonomia, Estevão, esses apóstolos que saíam para conquistar, eles tinham autonomia no estabelecimento dessas novas bases, dessas novas missões aí, né? Então, é importante falar isso. E uma coisa importante, Estevão, o governante dava tudo aquilo, todo o suprimento que eles precisavam. Esse é o conceito do reino, quando Jesus disse, falou para eles também, né, que ele abriria a porta
do reino dos céus, né? Abriria as portas, daria as chaves do reino do céu, quando ele justamente fala da igreja, ou seja, ele daria todo o mantimento, toda a capacitação, tudo aquilo que precisava. Quando fala de chaves, as pessoas muitas vezes não entendem, né, que significa, mas chaves do reino significa as chaves da porta da casa dos tesouros. Lá no livro de Isaías nos explica bem isso aí que significa. Então, quando ele está falando que ele daria as chaves do reino do céu, ele está dizendo: eu vou dar os recursos para vocês, para a igreja, para conquistar aquilo que é necessário. Estevão, tem muita gente aí nos acompanhando, que bom. De todos os lados, né? Lá de Venâncio Soares, do Márcio, Tatiana de Porto Alegre, a Pri de Viamão, Loriano está conosco, né? O Rodrigo, o pastor Rodrigo, de São Vicente do Sul, né? E tem muita gente. Pessoal, coloquem a cidade que vocês estão aí, de onde vocês estão escutando, para a gente saber, todos que estão ligados conosco aí, ok? Muito bom. Mas vamos adiante, Estevão, o que é que nós então, eu queria agora, né, tocar num assunto que eu entendo muito pertinente, até já estava falando um pouquinho antes aqui, quando caiu, sobre isso, porque uma das coisas que se defende, eu até quero aproveitar esse momento e lhe dar o direito de resposta, apóstolo Ricardo, porque há um bom tempo atrás, um teólogo brasileiro, ele cita, falando contra a nova reforma apostólica, e ele escreve um livro, inclusive, sobre isso, né, que não existem apóstolos no dia de hoje, e ele cita a rede apostólica e cita o seu nome a respeito, né, tentando evidenciar os argumentos dele. Então, ele diz que não existiram apóstolos depois dos 12 apóstolos do Cordeiro, dos 12 apóstolos de Jesus, e embora ele mesmo acabe quebrando o argumento dele, porque ele diz, teve Paulo, e daí diz, se bem que Barnabé também foi um apóstolo. Ou seja, ele quebrou o argumento dele, ele disse que ele não sabe explicar como Barnabé também era um apóstolo. Então, apóstolo Ricardo, nós podemos provar biblicamente que existiram outros apóstolos, além dos 12 primeiros? Como que o senhor poderia falar sobre isso e dar essa resposta, inclusive, né, trazendo evidências bíblicas para que todos tenham clareza que houveram os 12, sim, do Cordeiro, como a gente chama, mas depois muitos apóstolos existiram para que a gente venha chegar até no dia de hoje. Então, sim, acho que foi claro que eu coloquei, né, a pergunta. Sim, muito importante isso aí. E, na verdade, Estevão, antes de falar as evidências, eu queria explicar como foi que desapareceram os apóstolos. Porque muita gente não sabe e pensa, não, os apóstolos desapareceram porque eles tinham que desaparecer. Mas não foi assim. O que aconteceu é que os apóstolos eram aqueles, e nós vamos falar isso, não sei se vai dar tempo para nós falar isso, aqueles que fundamentavam e aqueles que supervisionavam, de certa forma, que davam a base para as igrejas desenvolverem, prosperarem, ou seja, eu não gosto muito de usar a palavra cobertura, mas eles eram aquilo que hoje se chama de cobertura das igrejas. Lembra que essa palavra não existe na Bíblia. Nós vamos falar dela na próxima live, né, apóstolo? Na próxima live nós vamos ter praticamente uma live inteira para falar quase só sobre isso. Mas eles é que davam a base, e eles que davam todo o sustento, toda a ligação paterna que havia nas igrejas. Mas o que aconteceu? Estevão, o apóstolo é um dom. O apóstolo, eu gosto como o Watchman fala, ele diz assim, apóstolo não é apenas um dom, é um dom e uma capacitação e uma qualificação pessoal. Então, não pode se dizer que é apenas um dom, porque
se vê que pessoas têm qualificações muito especiais, além de dons espirituais, de um dom de apóstolo. Então, importante que Deus colocou dons dos homens, e entre eles, o apóstolo foi o primeiro, e Jesus designou os 12. Não foi só 12, Jesus designou, mas já teve o 13º, porque Judas Iscariotes perdeu, né? A Bíblia fala que ele perdeu o seu bispado quando fala a palavra, e Matias entrou no lugar dele, já não são 12, já são 13, né? Uhum. E Jesus também é chamado de apóstolo. Então, Jesus e mais 12 e mais um que substituiu. Então, são 14 que estão ali nos evangelhos, 14 apóstolos que estão nos evangelhos no início de Atos. E, por coincidência, Estevão, existe mais 14 que são relatados depois desses 14 na Bíblia. Um deles é Paulo, outro é Barnabé, né, Timóteo, Tito, e logo nós vamos falar mais sobre esses, né? Inclusive uma mulher, né? Inclusive tinha uma mulher, Júnias, que era apóstola também, que nos fala bem no livro de Romanos. Agora, o que acontece, Estevão, que é importante as pessoas entenderem como desapareceram os apóstolos. Os apóstolos desapareceram da seguinte maneira. Primeiro, houve um grande problema, porque na Bíblia não fala de pastores, fala, né, que governavam as igrejas, que tinham autoridade nas igrejas, que eram os bispos e os presbíteros. Os bispos, usando a palavra episcopos, né, que significa supervisor, epis, sobre, scopus, é dever sobre, né, que significa supervisão. E presbíteros, que era presbúteros, que significava ancião. Inclusive, na Bíblia, Almeida é traduzido como ancião, em vez de ser traduzido como presbítero. E esses dois, tanto bispos como presbíteros, eram a mesma coisa. Eles não tinham, eram. Inclusive, a Bíblia usa essa palavra intercambiavelmente, quando Paulo diz, olha, chama os presbíteros da igreja de Éfeso, reúne lá, e depois ele disse, Deus nos constituiu bispos, ou seja, supervisores, né? E, então, ele usa presbíteros e bispos intercambiavelmente. Depois, Pedro também usa, lá em Pedro ele usa a palavra intercambiavelmente. Então, não havia diferença. Então, a palavra certa que deveria de ser usada seriam presbíteros ou bispos. E não havia diferença, não havia um líder entre o presbitério, ou seja, presbitério sempre um conjunto. Havia um primo inter pares, como Pedro era, vamos dizer assim, o primeiro entre iguais dos apóstolos. Sempre dos presbitérios se compreende que havia um primo inter pares, alguém que era mais respeitado, alguém que, sabe, foi o pioneiro, alguém que... Porque entende, Estevão, Deus sempre trabalha com equipe, nunca sozinho. Então, nós não vemos, portanto, isso que ele está nos escutando, nós não vemos na Bíblia um pastor sozinho numa igreja. Nunca nós vemos na Bíblia um só pastor numa igreja. Sempre vemos um presbitério, porque Deus sempre trabalha com equipes, número 1. E número 2, Deus sempre, a visão de Deus sempre é proteger contra a tirania. Sempre. O conceito contra a tirania de Deus é uma coisa, desde o início da Bíblia até o final da Bíblia, todo conceito contrário à tirania é muito forte. Deus fala, então, por isso, Deus sempre trabalha com equipes. Então, quando eles tinham um presbitério, que é o coletivo de presbíteros, Paulo ia nas igrejas e estabelecia os presbíteros, e com isso formava o presbitério. Agora, Estevão, até o final do primeiro século, inclusive nós vemos a carta de Clemente de Roma para a igreja de Corinto. A igreja de Corinto estava tendo um problema na época, isso é no período pós-bíblico, está entendendo? Perto do ano 100 já. E Clemente tinha, assim, uma autoridade, era uma pessoa muito reconhecida na igreja. E estava tendo um problema na igreja de Corinto, que o povo tinha se levantado e desonrado, exatamente essa palavra,
estava desonrando os presbíteros locais. Quando Clemente escreve para Roma, para essa carta, ele usa a palavra bispos e presbíteros intercambiavelmente também, ou seja, ele não faz diferença entre bispos e presbíteros na carta dele. Mas já no início, Estevão, no início do segundo século, aí agora nós já começamos a ver que começou a ter uma mudança. Por quê? Porque nós vemos que foi... Só um pouquinho aqui. Nós vemos que foi escrita uma carta de Inácio de Antioquia. Inácio de Antioquia foi um pai da igreja, uma pessoa muito... E ele, no ano 107, ele sofreu a perseguição de Trajano, e ele foi preso e enviado para Roma, ou seja, desde Antioquia ele foi enviado para Roma. Enquanto ele estava sendo enviado, ele escreveu cartas, e ali nas cartas que ele escreveu, a gente percebe que ele começa a fazer diferença, e ele começa a dizer que os bispos eram os líderes do presbitério. É o primeiro lugar na história que se percebe que começa a haver uma pessoa distinta entre o presbitério. E eles começaram a chamar o líder da equipe, todos eram presbíteros, mas o líder eles começaram a chamar. Nisso, o Inácio foi o primeiro que escreveu, e por isso que a gente consegue entender o que foi que aconteceu. Agora eles começaram a distinguir um líder, uma pessoa que era máximo. E o que aconteceu? Essas igrejas, vamos dizer, Roma, começaram a estabelecer igrejas ao redor da cidade de Roma, nas pequenas cidades que haviam ao redor. E o que aconteceu, Estevão, que agora precisavam supervisionar essas igrejas. Ou seja, essas igrejas precisavam ter um apoio. E agora, quem foi que começou a liderar e supervisionar foram os bispos da igreja mãe. E aí, os apóstolos que tinham um dom foram substituídos por alguém que tinha uma hierarquia. Então, quem derrubou e destruiu os apóstolos foi o conceito de bispo. Por incrível que pareça, Estevão, os neopentecostais trouxeram o conceito de bispo de volta. E, por incrível que pareça, alguns movimentos apostólicos estão usando o conceito de bispado também. Por isso que alguns os principais formatadores dos conceitos apostólicos, eles acham melhor não usar a palavra bispo na igreja, porque a palavra bispo traz o conceito do catolicismo, porque o catolicismo continua usando isso, porque o bispo no catolicismo é o supervisor de muitas igrejas, mas não é bíblico. Isso, na verdade, sofreu uma consequência, ou seja, a hierarquia substituiu o dom, ou seja, coisas artificiais que não são bíblicas substituíram o dom, e aí que causou problema. Muitos bispos hoje são apóstolos também, está entendendo? Mas esse conceito de bispado, de hierarquia, é um conceito errado. Então, eu sou concordante a essa ideia de não usar a palavra bispos hoje, justamente por causa disso. Então, os supervisores, vamos dizer assim, porque entende que os apóstolos eles tinham bispado. Olha só, quando diz que Judas, ele foi destituído do seu bispado, da sua supervisão. Então, significa que os apóstolos são supervisores. O trabalho deles, sim, é supervisionar e dar apoio, estabelecer, implantar, dar apoio, fortalecer as igrejas, corrigir as igrejas, colocar. Então, isso é muito importante. Então, no Didaquê, Estevão, que a gente não sabe certo quando o Didaquê foi escrito,
O Didaquê não é uma pessoa, o Didaquê é uma obra que foi escrita provavelmente entre o ano 60 e ano 90. Ele cita que havia muitos apóstolos, inclusive é cômico quando ele cita os apóstolos, porque ele diz que não podia receber os apóstolos mais de 3 dias numa cidade. Por isso que não é canônico de Didaquê, porque ele fala algumas coisas assim muito cômicas do Didaquê, e vê que eram regras internas, que eles tinham tido algum problema com falso apóstolo. Então, eles diziam, se o apóstolo for para a tua cidade ficar mais de 3 dias, que ele está querendo se aproveitar de você. Então, mas o Didaquê fala de muitos apóstolos, além daqueles na Bíblia. Né? Então, nós temos 14 apóstolos, além dos 14 primeiros, dos 12, mais Matias e mais o próprio Jesus, nós temos 14. Entre eles, Paulo, Barnabé. Agora, Estevão, por causa dessa ideia, aí nós temos uma coisa muito ruim, essa ideia de que apóstolos desapareceram e foram substituídos pelos bispos, inclusive foi mal traduzida a palavra bispo, né? É uma tradução ruim, não é uma tradução certa. O conceito de bispo se tornou um conceito de uma posição hierárquica, está compreendendo? Isso porque foi baseado numa tradução da King James, do ano 600, e a tradução portuguesa também foi baseada nessa tradução. E naquela época, bispo significava isso. Então, a tradução ela trouxe a tradição católica junto, infelizmente, até hoje. Mas nós estamos falando dos apóstolos, só deixa eu me lembrar que é tanta coisa. Nós estávamos falando exatamente sobre essa questão, né, dos apóstolos, dos apóstolos do Cordeiro, depois os outros apóstolos, e aí o senhor entrou na outra questão que nós tínhamos conversado antes, né, e agora o senhor já está falando e falou a respeito que os bispos vieram como substitutos dos apóstolos, né? E agora o que acontece, Estevão? Só para não perder o fio aqui, me lembrar, o que acontece é que a palavra apóstolo nós sabemos que significa enviado. E como apóstolo significa enviado, todas as vezes que fala apóstolo falando nesses 12, ou 13, ou 14, mais de Paulo, e era aceito como apóstolo também, a palavra enviado foi traduzido como apóstolo. Mas, na verdade, no grego, a palavra é apóstolo, porque a palavra enviado é apóstolo. Então, ela foi traduzida como apóstolo em português quando se referia a eles. Então, né, o apóstolo tal, então, traduzia como apóstolo. Mas, quando foi para os outros, a palavra não foi traduzida como apóstolo. Por quê? Porque pela tradição que os apóstolos tinham terminado, os bispos assumiram ele, pela essa tradição, essa palavra apóstolo foi traduzida, em vez de ser traduzida como apóstolo, foi traduzida como enviado, muitas vezes. Então, nós estamos falando de pessoas que são apóstolos, mas o português, o inglês e para a grande maioria das traduções, foi traduzida como enviados e não como apóstolos. E por isso, se a gente vai pegar em alguma tradução, a gente vai dizer, não, eu não vejo outros apóstolos. Não há muitos. Não foi traduzido para o português como apóstolo, foi traduzido como enviado. E por isso que é um problema que muita gente diz, porque não estudaram a palavra a fundo, não foram lá nos originais, e diz, não, mas aqui não fala de outro apóstolo. Apesar que fala, porque no caso de Romanos, que tu citou antes, né, no capítulo 16 de Romanos, vamos ver qual é o versículo, tem aí o versículo especificamente. Olha, né, fala de Júnia, que provavelmente era uma mulher,
né? Romanos 16:7, e também fala de Judas, irmão de Jesus, que foi também considerado apóstolo também, né? Sim. Erasto, que se tornou depois um governante da cidade de Corinto. Erasto é uma história muito bonita. Quem sabe, no momento aí que nós falar sobre governo, eu falo porque Erasto é um governante de uma cidade grega que foi legitimamente eleito democraticamente, e ele era um apóstolo. Olha só, Estevão. Que lindo isso. Ele foi como líder, como o administrador da cidade de Corinto, né? Tiago, irmão de Jesus, né? Que a gente já falou. Apolo, em 1 Coríntios 22, fala. Epafrodito, né? Que estabeleceu. Andrônico, né? E Júnias, que Paulo fala que precederam ele, né? No apostolado, que eles foram apóstolos antes do próprio Paulo. Tíquico também, né? Tito, Silas também, né? Sim. Tem muitos que na Bíblia fala aí. Timóteo, falamos, né? Em Timóteo, né? Que fala. Então, tem vários na Bíblia que são considerados, mas infelizmente foi traduzido como enviado, ou eles indiretamente são chamados de apóstolos, porque ele, por exemplo, quando Timóteo escreve a carta, ele diz nós, os apóstolos, ele está se referindo a nós, ele está escrevendo, ele se refere a nós, então ele está falando sobre eles, ele está falando sobre Silas. Então, não é essa a única referência, são várias referências que falam. Então, havia 14 apóstolos antes, que são os 12 do Cordeiro, mais um, e mais Jesus, e depois mais 14 citados posteriormente nas cartas que são apóstolos. Tem 2 também que falam, que não citam o nome deles, e dizem que havia outro apóstolo que não citam o nome deles. 2 irmãos que não citam o nome, né? Isso, 2 irmãos que não citam o nome deles. Mas haviam muitos apóstolos de várias categorias, nem todos, Estevão, eram como Paulo, né? Nem todos eram como Pedro, nem todos eram, por exemplo, Timóteo era um apóstolo, mas ele não era um apóstolo do nível de Paulo. Ele era um apóstolo que estava na equipe apostólica de Paulo e ajudava Paulo e assim por diante. Aí entra naquele assunto dos tipos de apóstolos, né? Sim. Qual as formas. Aí não vai dar tempo para hoje, né, apóstolo? Não tem. Hoje não vamos poder falar sobre isso aí, né? Meu Deus. Já estamos quase 1 hora aqui conversando. Quando o assunto é bom, vai rápido, né? Exatamente. Que riqueza. Quanta riqueza que o senhor traz, com tanta profundidade. E eu acredito que não ficou dúvida para ninguém. Se o pessoal quiser até comentar, acho que não ficou dúvida para ninguém, né? A questão do apóstolo. Acho que até o Aleph coloca uma questão aqui, apóstolo. A ausência de apóstolo durante um tempo ocorreu por uma falta de discipulado da igreja deixar de gerar novos apóstolos. O senhor quer falar sobre isso? Sim e não. A resposta aqui do Aleph, boa pergunta. E a resposta é sim e não. Por que sim e não? Porque um grande problema, Aleph, em que nós já vemos hoje, é o problema de sucessão apostólica. Pouquíssimos escritores falam sobre sucessão apostólica, porque é uma sucessão muito difícil de fazer, não é fácil. E na verdade, é muito difícil substituir apóstolos que são pais. Isso nós vemos na história, inclusive na sucessão de igrejas, de fundadores de igrejas, que sempre se tornaram muito difíceis também. Então, nós vemos, por exemplo, vamos olhar no Velho Testamento conceitos. Número 1, o conceito de Moisés. Ele conseguiu gerar um sucessor que foi Josué. Estava longe de ser
o calibre de Moisés, mas olha, longe, sabe o que é longe? A revelação que Moisés tinha, isso foi uma coisa simplesmente sobrenatural. Isso, depois de Jesus, eu creio, é o maior líder que a história, que a humanidade já teve. E Josué ficou tão longe, mas foi o sucessor, o povo foi atrás de Josué, mas Josué não teve a mesma fibra, a tal ponto que ele não conquistou a terra, ele conquistou apenas 20% da terra que estava determinada para ele, eles conquistarem. E ele teve um problema de sucessão, porque a gente não sabe nem o nome forte, né, que ele gerou na terceira geração. Se vê que não foi o problema, né, a terceira geração foi uma geração que ficou perdida ali, e eles não sabiam o que fazer, foi na quarta geração. Então, isso que aconteceu com Moisés, com Josué, é o que aconteceu com os apóstolos também. É muito difícil. Então, não é simples, né, gerar uma sucessão, por um lado. Por outro lado, a igreja foi tão abafada com os conceitos gregos de hierarquia, que não são conceitos hebreus, mas ela foi tão invadida pelos conceitos gregos e transformaram os conceitos orgânicos de igreja em conceitos hierárquicos. Entenda? Vale a pena, apóstolo, falar que a palavra, até vale a pena falar que a palavra, inclusive bispo, tem um conceito muito mais grego, e presbitério é um conceito hebraico. Exatamente. E um acabou sufocando o outro. O conceito de bispo, de hierarquia, sufocou o conceito de presbitério, que era o conceito hebraico. E daí, claro, os apóstolos foram se apagando, não só pela falta de discipulado, mas pelo próprio conceito que se quebrou. Isso. Por isso que as palavras, os termos, a etimologia das palavras são tão importantes. As pessoas dizem, porque tantas palavras faladas, mas é que por causa da falta de entendimento do conceito, da etimologia, da própria palavra, do conceito da palavra, é que muita coisa se destruiu na igreja. Então, o conceito hierárquico de supervisor, de pessoas que estavam sobre as outras, fez com que o bispo tomasse o lugar dos apóstolos. Ou seja, a hierarquia substituísse os dons. E isso foi aí que a igreja, então, perdeu. E aí começou o sistema hierárquico a entrar na igreja. A igreja começou a perder. Apesar que Estevão se fala de apóstolos, né? Em todo o segundo século se fala de uma referência de apóstolos que haviam também, mas o conceito hierárquico já tinha entrado na igreja e nas principais lideranças da igreja depois. E é interessante que esse conceito hierárquico, Martin Luther, quando ele fez a reforma protestante, ele aboliu o conceito hierárquico. E, para tirar o conceito de bispo, ele botou o pastor, que causou um outro erro. Mas esse fala para frente. Mas entende? Ele quebrou o entendimento disso que era o problema lá. Todos os reformadores, Estevão, todos eles, tanto Martin Luther quanto Calvino, Zwingli, todos eles eliminaram o conceito hierárquico na igreja. Não existe na reforma protestante o conceito hierárquico na igreja. Quem trouxe de volta o conceito hierárquico foram mais o movimento pentecostal e neopentecostal. E agora muita gente confundindo o que é apostólico, ou seja, o conceito que destruiu o apostólico, que é o conceito hierárquico, está entrando em muitas igrejas apostólicas, infelizmente, né? O Aleph escreveu aqui descentralização de poder, exatamente isso, né? E o poder precisa estar descentralizado. Esse é o conceito fundamental e, infelizmente, esteve em muitos lugares do conceito apostólico, é um conceito de centralização de poder. E o conceito apostólico bíblico é um conceito literalmente de descentralização de poder. Em muitos lugares só mudou o nome, né, o título, mas continua
agindo como bispo, né? O cara de bispo saiu para apóstolo, o cara de presidente é apóstolo, mas a hierarquia continua igual. Tem que mudar todo o conceito para mudar todo esse pensamento. Isso. Nós não queríamos passar muito de 1 hora, eu estou pelo senhor aí, né? Se nós vamos além, como é que nós vamos fazer? Eu acho que a gente vai deixar o pessoal com um pouquinho de água na boca aí, né? Nós só damos introdução ao assunto, né? Mas eu acho que vamos deixar o pessoal com água na boca, porque senão vai ficar muito comprido, o pessoal vai... Nós chamamos... Pessoal, todos vocês, nós estamos com muita gente ligada, compartilhem a live, curtam a página, compartilhem isso aqui. Por quê? Porque, Estevão, eu entendo que poucas pessoas têm clareza desses assuntos que nós estamos falando. Não são poucas, são pouquíssimas. Mesmo na igreja, não estou falando dos membros da igreja, estou falando do povo de uma forma geral. E de líderes de uma forma, mesmo alguns que são chamados de apóstolos, não têm conhecimento dessas coisas. Então, eu queria pedir, pessoal, compartilhem isso aqui. E quem sabe na próxima semana, já vamos deixar mais ou menos engatilhado na próxima semana. Na próxima semana a gente dá continuidade e vai baixando um pouco para entender o que significa a diferença de uma igreja apostólica para uma igreja pastoral, que a grande maioria das igrejas são, e que o apostólico ele gera nas igrejas, né, o espírito que se gerar na igreja e assim por diante, né? Então, vamos deixar o pessoal aí para a semana que... Creio que quarta-feira mesmo às 18, né, apóstolo? Podemos deixar já marcado para quarta às 18. Isso. Tem muito assunto para falar, precisamos ainda fazer a exegese de Efésios 4, 11, 13. Precisamos falar um pouco mais sobre essa questão de hierarquia. As funções, o senhor tocou aqui, pincelou algumas funções apostólicas, precisamos ir a fundo. Outra coisa importante, quais as características bíblicas de uma igreja apostólica, né? Qual a função, então, de uma igreja apostólica, como um cristão agir apostolicamente. E eu queria também aproveitar e pedir para o pessoal, se quiserem deixar perguntas para a próxima semana, já ir deixando aqui, nós vamos olhando aqui as perguntas da live, que vai ficar, quem vai ver depois. Querido, de novo, compartilha nas tuas redes sociais. Eu vou dizer algo para vocês aqui, eu preciso dizer que eu tenho estudado sobre o apostólico, em português eu acredito que li todos os livros que tem, já li alguns em inglês, em espanhol sobre este assunto, mas nenhum tem a profundidade que o apóstolo Ricardo está trazendo aqui, do entendimento dos conceitos, por tudo que ele estudou, se aprofundou. Então, é um assunto extremamente relevante, pontual, e com toda essa envergadura que o apóstolo Ricardo tem sobre a sua vida para falar sobre este assunto. Então, pessoal, não perde, compartilha com o pastor, compartilha com o discípulo, compartilhe nas redes, compartilha, eu digo não só nas redes sociais, mas nas redes que vocês fazem parte, porque tem muita gente que fala que é apóstolo, que entende que é apóstolo, mas não entende o conceito. Então, querido, vai falando, vai compartilhando. Outra coisa, apóstolo Ricardo, que eu quero deixar como gancho, porque muitas pessoas pedem algumas coisas que os apóstolos fazem, que não é uma função do apóstolo, e a gente vai trabalhar sobre isso. Né? Qual é a função do apóstolo? Né? Fica para a semana que vem já a pergunta. Será que apóstolo é um pastor de pastores? Que é uma das perspectivas que as pessoas têm de um apóstolo. Nós não vamos responder isso hoje, vai ser semana que vem. Nós vamos responder. Então... Essa é uma questão, Estevão, bem importante a ser resolvida, né? Porque existe essa expectativa, né, de muita gente. Vamos falar sobre equipes apostólicas também, Aleph, vamos falar sobre todos esses assuntos. Então, famílias apostólicas, líderes, a pastores, manda aí para pastores aí, porque o link, porque é importante que eles entendam e saibam o que é, e que apóstolos definitivamente não significa uma autoridade no sentido opressor e no sentido de mandar. Pelo contrário, apóstolo, sobretudo, tem uma característica que ele é como um pai, ele é como alguém que, né, o apóstolo Paulo disse, você pode ter muito tutor, mas você não tem muitos pais, e eu sou o pai de você. Então, essa é a característica, uma das principais características. Mas não é só essa,
Tem muitas, né? Tem algumas que confrontam direto o conceito de pai, né? E nós vamos falar isso aí nas próximas. Uau, tem muita coisa boa, hein? Muita coisa. Compartilhem com apóstolos que vocês conhecem, para que eles sejam edificados também e compreendam os conceitos apostólicos. Vamos falar sobre redes apostólicas também, né, Estevam? Equipes apostólicas, sobre igrejas apostólicas. Meu Deus, tanta coisa. Então, o senhor quer orar aí, liberando esse espírito apostólico sobre a turma que está com a gente aí? Isso, sim. Deus, em nome de Jesus, aqui agora, todos os que estão ligados conosco, eu trago, Senhor, uma bênção apostólica sobre as suas vidas. Para que esse espírito apostólico, esse espírito de ser enviado, esse espírito de conquistar, esse espírito de avançar, esse espírito de além das fronteiras que até agora foram alcançadas, chegue no coração de cada pessoa. Assim como o apóstolo Paulo diz que os 5 ministérios deveriam para gerar, para aperfeiçoar os santos, que eles sejam aperfeiçoados no apostólico, sempre sonhando a conquistar mais coisas, sempre se colocando no espírito de avançar, em nome de Jesus, de alcançar lugares mais altos e cada dia tomar posições mais importantes na sociedade para estabelecer o reino de Deus. Que assim seja, Senhor. Abençoe cada um, seu lar, sua família, sua vida, sua vida financeira, seus recursos, que haja graça sobre suas vidas de uma forma sobrenatural, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. De minha parte, muito obrigado, apóstolo Ricardo, né, dar o seu tempo aí para a gente falar sobre esse assunto tão importante. Quero também agradecer todo mundo que está conosco e já convidar, quarta que vem, então, às 18 horas, parte 2 dessa live, falando sobre apóstolo e, como o apóstolo Ricardo diz, principalmente ser apostólico, ser alguém que tem esta unção apostólica. Então, compartilha, querido, com a tua igreja, convida todo mundo para estar junto, passa o vídeo. Nós vamos também colocar vamos estar colocando no canal do YouTube, né, apóstolo Ricardo? Vamos estar colocando, tem um canal TV Apostólica, o canal da rede, vou colocar no meu também, Estevão Wagner. Então, vai compartilhando aí, querido, por favor, porque tem muita gente que precisa entender essas questões. Obrigado a todos. Até a próxima. Pessoal, até a próxima. Bênção sobre todos. Prazer, Estevão. Abração.